Olá, tudo bem? Eu sou o Shando Natsumi, palestrante do treinamento O Monge Executivo. Estou nessa sequência de 30 conceitos, 30 frases para que você aplique, reflita no seu dia a dia. A frase de hoje é de William Ury, o grande guru da negociação no mundo, uma referência em Harvard, professor da escola de negociação, fundador da escola de negociação de Harvard, um cara que está acostumado a negociar guerras, uma sumidade, é o cara quando se fala em negociação. Olha que interessante, porque no processo de negociação, a parte mais importante não é argumentar. E muitos acham que vence uma negociação quem tem mais argumento, quem tem os números, e não é isso. Negociação está fundamentalmente, o sucesso da negociação na escuta, em saber ouvir, em saber escutar. E olha que frase interessante do William Ury. Lembre-se de que ouvir não é um exercício apenas intelectual, mas também uma manifestação emocional e física. O que ele quer dizer com isso? Que não é apenas uma manifestação intelectual. Porque muitas vezes você para ouvir os outros, mas para apenas deixando de falar, silenciando a sua voz. E isso não é simplesmente, estou escutando, estou ouvindo, só porque você parou de falar. Ele diz, não é um exercício apenas intelectual, mas também uma manifestação, ele diz aqui, emocional. Primeiro emocional. Por que emocional? Porque você não está ouvindo alguém se há uma guerra dentro da sua mente. Se você está simplesmente, se você deixou de falar, mas está com medo, está já pré-julgando, está já formatando as respostas, quando você está fazendo isso, você não está ouvindo. Ouvir é intelecto, é silêncio de palavras, mas também é silêncio de emoções. Você tem que tentar de alguma maneira, não estou dizendo que seja fácil, mas você tem que tentar de alguma maneira silenciar também as suas emoções, neutralizar o que aquele fato, o que aquela decisão, aquele momento traz com toda a carga emocional em você. Veja que não é difícil, é silenciar com a boca, com as palavras, mas também tentar emocionalmente ouvir. E emocionalmente ouvir não é só você controlar o seu emocional, mas tentar enxergar e ouvir a emoção do outro. Muitas vezes o outro está argumentando, falando e já está completamente contagiado pela emoção. Ou seja, ele já cruzou a linha da razão, não utiliza mais uma razão, e o que ele quer daquela negociação naquele momento é simplesmente que aquilo que ele sente, toda aquela emoção, todo aquele contágio aconteça, e aí ele vai se sentir o vitorioso da negociação. A outra maneira de ouvir é uma manifestação emocional e física. Presta atenção, tanto em você quanto no outro, quando você está organizando e fazendo algum tipo de negociação, quais são os sinais que o corpo está emitindo a você. Aliás, tem um conceito que eu acho fantástico, que é da medicina chinesa, e tem um mestre no Brasil, que é o Dr. Zhou Yelju, que é um dos grandes pensadores, formado tanto na medicina oriental quanto na ocidental. É um cara, o livro dele chama Coaching Holístico, eu indico para você comprar. Ele fala uma frase no livro que é maravilhosa, ele diz assim, o corpo fala. Olha que interessante, ele diz que o nosso corpo fala com a gente a todo instante. Quando você come demais, ele está te avisando. Quando você está muito estressado, ele está te avisando. Então, dentro desse contexto de que o corpo fala, e existem diversas literaturas sobre isso, comunicação não verbal. No período que eu estudei, que eu dei aula de comunicação, de marketing, tinha um conceito que eu adorava também sobre essa questão da comunicação não verbal. E este livro falava o seguinte, de que
a nossa fala, a palavra quando você está falando, é o último recurso quando você não consegue mais comunicar através das suas expressões, através da sua postura, através da forma como o seu corpo quer falar com o outro. Quando a pessoa não entende o que você quer dizer, então você tem que recorrer à fala. Aí você precisa falar, ei, olha aí, eu quero que você faça isso. Quando nós convivemos muito com alguém, só de olhar, só de saber a postura, só de saber a cara, só de saber como a pessoa está, nós já entendemos. Então, comunicação não verbal é exatamente isso. E quando William Ury fala que você tem que ouvir, inclusive, as manifestações físicas, é porque você tem que prestar atenção no que o seu corpo, no que o corpo de quem você está falando está emitindo. Está batendo o pé? Está ansioso. Está com alguma coisa, um movimento repetitivo? Está ansioso. Como que está a voz? Está trêmula. Como que está a entonação de voz? É porque está nervoso. São vários sinais. E quando você quer escutar para uma boa negociação, tem que aplicar em si e aplicar no outro. Finalizando e resumindo esse vídeo, escutar não é simplesmente deixar de falar. Escutar não é simplesmente uma manifestação intelectual. Escutar é entender a manifestação emocional e física. Se você quer escutar de verdade, entender o que o outro está emitindo, tem que ser nesses 3 aspectos: fala, emoção e físico. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!